Basicamente, você lembra qual que é o método 15-45? Por que 15? Você lembra por que somente 15 minutos? Porque senão você perde, acaba não absorvendo. Exatamente. Por quê? Porque no método 15 é a hora de você estar fazendo o quê? Assistindo, né? Sim, exato. É para pegar as palavras que se repetem. Porque não é um momento de lazer, né? Então as pessoas não pensam exatamente como um momento de lazer, mas pensam como se fosse assim, pô, vou pegar alguma coisa pra assistir em inglês e acha que vai entender, sair entendendo tudo. Não vai acontecer, né? Principalmente se você tá começando no inglês ou não se acostumou direito ainda com as pronúncias das palavras. Se a pessoa, por exemplo, tá começando no inglês, qual que é o primeiro objetivo quando você para pra assistir inglês? Você vai pegar palavras que se repetem. Porque em 15 minutos, pelo menos mais de 2 vezes, né, elas vão continuar se repetindo e geralmente são palavras muito usuais. Ou seja, que toda hora estão aparecendo. Por isso que elas se repetiram. E elas vão continuar se repetindo. Então a ideia de você pegar palavras que se repetem é o quê? Você vê palavras ali que muito provavelmente vão ser usuais, você aprender elas usando o método 45, que a gente vai falar, para que da próxima vez que elas apareçam, agora você já sabe. Uhum. Esse método 15 é o método de entrada, certo? Você lembra daquele conceito de input e output? Uhum. Input é tudo que você recebe e output é como você pratica aquilo que você recebe para que aí leve ao aprendizado, né? Então, isso aqui é forma de colocar conhecimento na sua cabeça. Input. Adquirir palavras. E agora, sabendo como você cria frases em inglês, você vai usar aquilo ali para poder criar frases de diálogo. Inclusive, a gente já fez uma vez. Aí você pega palavras que se repetem, vai anotar. Então, vou supor, uma que geralmente os alunos sempre falam é o will, né? Então, toda hora o will tá se repetindo e ele se repete como? Ele se repete como um apóstrofo, né? Eu, apóstrofo LL, e apóstrofo LL. Aí, pô, o que é isso que está se repetindo? Quando você para poder ir lá pesquisar, que é o primeiro passo, logo após isso. Inclusive, não é no tradutor, né? É no dicionário, aquele dicionáriozinho online. Para Android é dicionário inglês-português e no iOS é Lingui. Aí você vai ver, se você pesquisar isso aqui, que isso é a abreviação, por exemplo, de you, will. E esse will é o quê? Uma espécie de futuro, não é? O que você vai fazer após isso? Você vai tentar usar essas palavras. Então vamos supor que aqui a gente colocasse mais uma palavra, que é o that. O that não significando aquilo, mas significando conectando, né, frases ali. Pode, obviamente, significar aquilo, mas nesse uso aqui, viu que o that, naquela hora, estava significando que. Então, vamos pegar essas duas de exemplo aqui para fazer aquela outra parte, que seria, obviamente, o método 45, que a gente fazia aqui encurtado, né? Só para relembrar. Então, o método 45 é base. Por que 45? O 45 é o que eu sugiro. Assim, se você for fazer um diálogo simples, leva 10 minutos, não leva? Quiçá menos, né? Agora, 45 é quando você tem um pouquinho mais de tempo e vai fazer ali mais destrinchado, usar mais de uma vez no mesmo diálogo, certo? E aí muita gente tem dificuldade em quê? Em começar o diálogo. Mas é uma coisa tão simples como fazer qualquer pergunta aleatória. E depois você vai tentando fazer o quê? Encaixar essas palavras que se repetiram, que você anotou, dentro desses diálogos. Por que você faz isso? Essa parte aqui, esse método 45, é a parte mais importante. A melhor parte, a parte mais confortável, digamos assim, é você assistir, né? Você está passivo ali, assistindo e anotando. Agora, essa parte aqui, ela é um pouco mais confortável, principalmente no começo. E até hoje, isso foi ou não foi o que te ajudou mais? Essa criação de diálogo? Ajudou bem mais. Isso é verdade. O que a gente faz aqui é pegar essas palavras que se repetem e criar diálogos com elas. E toda vez, inclusive, que a gente está aqui e você esquece alguma palavra ou alguma palavra que está se repetindo, você não está sabendo usar, o que eu faço? Eu paro para poder a gente fazer o quê? Diálogo. E assim fica muito mais fácil de você não esquecer. A mesma coisa acontece com as palavras. Então, se a gente fosse tentar usar, criar um diálogo usando aqui o eu e that, a gente poderia fazer o quê? Solta uma pergunta qualquer. You go in the beach. Where you go to the beach, poderia ser? A outra pessoa pode responder qual praia. E aí, o que a gente vai usar aqui? Which beach? Qual praia? Vamos supor que a pessoa vai responder e ela vai falar o seguinte: ela não sabe o nome da praia, mas ela vai falar aquela que a gente foi ontem. Como é que fica isso? Aquela praia, a gente vai usar o quê? That. Yes. Então, aquela praia vai ser that beach que nós fomos ontem. Como é que fica isso? E esse that que vai conectar essa frase com essa próxima, né? Que nós fomos ontem. Como é que fica isso? We went yesterday. Então, por que eu não marquei esse that aqui? Isso, ele não tá conectando uma frase na outra, né? Ele tá como aquele. O that significando o quê? Que foi o que a gente supostamente tinha anotado. Ele tá aqui, né? Aquela praia que nós fomos ontem, certo? Então, that we went yesterday. Então, basicamente, o método 45 é você fazer isso de 10 a 45 minutos. Se você tiver menos tempo, você faz menos vezes. Então, por exemplo, isso aqui, ó, levou menos 5 minutos. Só que a intenção é você usar pelo menos 2 vezes o eu, 2 vezes o that aí. Mas isso daqui é essencial para você parar de esquecer as palavras. É com isso aqui que você não esquece.
Não é você pegando o that, vendo a tradução e esperando que magicamente você vai lembrar disso depois. Não é vendo o eu, pegando, fazendo um flashcard e esperando que você vá lembrar depois. A forma mais eficiente é você vir aqui, ó, e criar diálogo você mesmo. Que forma melhor de você aprender realmente do que você forçando o seu cérebro a usar aquilo ali. E você criando a situação na sua cabeça. E outra, quando você cria diálogo, você cria situações na sua cabeça e depois fica fácil você lembrar pelas situações, que nem o that agora como aquele na loja de roupa. Tudo é conexão com o cérebro, velho. Tudo é neurolinguística. Então, esse tipo de método aqui é usado demais, por exemplo, pelos accent experts, que são os especialistas em sotaque, né? Quando vão treinar atores. Os caras não têm tempo, já tem scripts gigantescos para poder decorar e treinar na frente do espelho, ainda tem que treinar a pronúncia. Tem que ser rápido. Então, pegam um texto lá, por exemplo, vai treinar o sotaque britânico, pô, o sotaque britânico é R no final das palavras, vira quase um A. R antes de consoante vira quase um T. Se ele ficar repetindo isso na cabeça dele, ele não vai aprender. Agora, se ele pega o próprio script dele, que ele já tem, né, e ficar lendo, praticando ali, ó, forçando, é muito mais rápido de aprender.